Nesse final de semana, ao entrar na internet, no Facebook, eu pude observar o depoimento de um ex-secretário, ex-subsecretário, de assistência social, o senhor Flávio Menendez, popularmente conhecido como Flavinho do PT, que não é do PT, que é do PSOL, que explanou de forma lúcida a sua saída do atual governo. No entanto, causou-me imensa preocupação com o seu conteúdo. O seu texto denominou-se Do Sonho ao Pesadelo. E o Flavinho inicia suas palavras afirmando o rompimento com o atual governo municipal, entregando-lhe o cargo que ele desempenhava. Afirmou que não viu o seu sonho e projeto de mudança se concretizar, mesmo tendo sido vencedores da eleição de 2012, uma vez que a atual administração passou a agregar em torno os parasitas do poder municipal. Diz que no decurso da atual gestão, viu que havia aderido um projeto de poder e não um projeto de governo, pois viu o descompromisso com o seu sonho e também com o sonho do povo paduano, que é o desejo de mudança na administração pública, que tenha interesse no bem-estar do cidadão que precisa do serviço público. De se ver a insatisfação nos olhos do povo paduano e agora com um olhar decepcionado devido ao não acontecimento da mudança, em cada vez que necessita de medicamentos e não encontra, e pelo precário atendimento na saúde pública do cidadão ou da cidadã que faz hemodiálise e não encontra os medicamentos e vitaminas que não podem comprar, uma administração pública que não deu resultados e que não fez a mudança, o esquecimento dos distritos e da divisa, que é visitada somente em época de campanha, e ainda viu um projeto de manutenção de poder e não de administração pública. Afirmou ainda que viu que suas conversas com o prefeito iam no sentido de enrolá-lo, como fez com os estudantes que reivindicavam o transporte para cursar um curso superior fora do município, com argumentos que, para ele, não colaram, pois ele conhece bem de direito, tanto que foi melhor na prova da prefeitura que seu procurador, e todos os seus advogados, seus argumentos não procediam. E por fim, além de todo sabido, o motivo da preocupação, destaco que Flavinho enfatizou: diante do que tenho a apresentar ao judiciário, coloco minha vida e de meus familiares sobre a responsabilidade do senhor prefeito por tudo que vier a acontecer. Grande preocupação me causou, uma vez que novamente um ex-membro do quadro de funcionários da prefeitura, ex-coordenador de campanha do atual governo, vem a público demonstrar temer por sua vida, evidenciando que qualquer acontecimento seria de responsabilidade do senhor prefeito. Assim sendo, remeto ao ora dito pelo próprio prefeito Josias Quintal, que em seu último programa, falando com o prefeito, utilizou os seguintes termos ao se referir ao discurso dos vereadores da Câmara Municipal de Santo Antônio de Padua. Palavras do prefeito: é preciso que as pessoas não se deixem levar por discursos bonitos e um discurso inflamado, às vezes um discurso corajoso. Aliás, a coragem é uma virtude, mas coragem por coragem, tá cheio de corajoso aí no cemitério.
Ainda em seu programa de rádio, falando com o prefeito Josias Quintal distorce as minhas palavras, né, pronunciadas neste plenário, as quais afirmo as dificuldades quanto à área de saúde no nosso município, tentando de forma amadora distorcer as minhas palavras, na tentativa covarde de colocar os competentes funcionários da saúde paduana, os quais desde já parabenizo por sua garra, colocar contra mim, né? Afirmou o senhor prefeito em seu programa de rádio: quem tem que responder ao Jadir são os funcionários, são os servidores. O prefeito, ele destina um recurso expressivo para a saúde de um modo geral, e quem manipula os recursos, quem presta o atendimento, são os funcionários, de forma geral. Quem faz a gestão desses recursos são os diretores, chefes, enfim, isso vai se desdobrando. Então, quando ele generaliza uma crítica dessa, ele está criticando os funcionários de um modo geral, chamando-os de incompetentes. Então tem que responder isso, quem tem que responder isso são os funcionários. Bom, e ainda essa resposta, a resposta a essa crítica tem que dar são os senhores servidores da área de saúde, se é que eles amam as profissões que escolheram. Aí eu digo, covarde, né? Pois nada por mim fora dito quanto à excelente prestação de serviço dos servidores, dos profissionais da nossa saúde. No entanto, esses mesmos profissionais, muitas das vezes fazedores de verdadeiros milagres, sofrem de forma cotidiana com a falta de remédios, com a falta de equipamentos e a falta de demais recursos básicos por parte da municipalidade para o atendimento dos nossos cidadãos que tanto necessitam desse serviço. Pelo contrário, ao afirmar quem tem que responder a essa crítica são vocês, se é que vocês amam as profissões que escolheram, como disse o prefeito, novamente, em uma prática já conhecida pelos cidadãos, o prefeito transfere uma responsabilidade de prefeito, transfere uma responsabilidade dele, de novo jogando para o lombo dos funcionários, jogando para cima das pessoas, né, que os recursos são passados. Fato esse que não corresponde à verdade, como é de conhecimento de todos nós que estamos aqui presentes. Servidores públicos lotados na área da saúde do município, com todo o meu respeito e admiração, que os parabenizo pelo esforço realizado, fazendo de tudo para o bem da saúde paduana, sem que, no entanto, possam contar com a devida ajuda e sensibilidade da municipalidade, quanto à falta de recursos disponibilizados para tanto. Fica aqui para mim também a preocupação. Eu já fico com medo, né? Porque acho até que a gente deveria colocar alguma coisa nesse aspecto de me sentir ameaçado também da mesma forma, porque eu sou um desses vereadores que uso da tribuna para falar a verdade. Eu sou um desses vereadores que uso da tribuna e uso da minha, do meu direito, da minha prerrogativa aqui nessa casa, para falar em favor do cidadão. Agora, se eu uso muita veemência, ou se eu falo às vezes com muita altura, e se eu tenho medo de estar englobado nesses corajosos que o cemitério está lotado. Então, eu tenho muito receio dessa situação. Presidente, me concede uma pequena parte, presidente. Toda. Eu também estranhei a saída do subsecretário de Assistência Social, que na sexta-feira passada, esse funcionário se encontrava dentro do gabinete do prefeito, ao qual eu estava, e ele estava aguardando uma vez para conversar com o prefeito. Eu fui embora e no sábado eu tive essa notícia que esse funcionário que tinha saído, exonerado, tinha feito comentários em rede social. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra o funcionário em questão, tenho até uma certa amizade com ele e etc. Mas eu estranho essa atitude dele,
porque o mandato do atual prefeito, da Câmara, da legislação, já está quase findando, já está quase acabando. E eu estranho desse ex-funcionário, porque só agora relatar isso, expor isso a público, ir para a rede social para falar isso do prefeito. Será que 3 anos e quase 3 anos e meio, ele não, como uma pessoa capacitada, que ele mesmo alega ser, ele não viu isso antes? E eu estranho também que depois desse ato, desse ex-funcionário, ele particularmente não me pediu, mas eu tenho pessoas que ele já está pedindo voto. A princípio é candidato a prefeito ou vice, e se não der muito certo é vereador. Então eu estranho muito a atitude desse funcionário e queria dizer para ele que com essa questão dele morrer, etc., nada, pode deixar que ele vai chegar à idade de Matusalém ou de Noé. Quanto a isso, ele pode ficar tranquilo. Muito obrigado. A gente, quando é político, a gente vira vidraça de um modo geral. Às vezes pessoas que não acompanham e não sabem nada do que acontece na nossa sessão, mas aproveita a oportunidade, às vezes, para parar na beira da rua e falar mal de vereador. Só porque ele vota, um exemplo, né? Só vou dar um exemplo aqui. Às vezes ele vota na Wanderleia, ele não sabe te receber, basta, bem na casa dele. Existe isso. Ele não sabe te receber bem na casa dele, só porque tem um compromisso com a Wanderleia. Às vezes não tem nada contra você, mas ele não te recebe bem. E a gente, na verdade, a gente tem a obrigação de ser cordial. Se tem um compromisso com a Wanderleia, te chama para dentro de casa, dá um cafezinho e fala: meu compromisso é com a vereadora Wanderleia, mas torço por você também. E eu me preocupo com as pessoas que falam mal da gente, principalmente de mim. Eu me preocupo com a pessoa que fala mal de mim. Quando é um desconhecido, quando é uma pessoa que tem uma antipatia por nada, eu não tenho problema, não me fere, porque ele não conhece, ele não sabe de quem está falando. Eu só peço a Deus para que dê oportunidade a ele de ter uma chance de me conhecer. Ele vai ver que eu não sou nada daquilo. Agora, quando a pessoa convive e fala, é complicado. É ruim de sair dessas coisas. E é justamente o que Vossa Excelência comentou. Quando passa 3 anos e meio ali, comeu um bocado de quilo de sal junto e sai falando umas situações dessas, é difícil da gente provar o contrário. É ruim da gente mostrar o contrário. Então, essa é a minha opinião sobre essa situação que aconteceu.